Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Esse é o nosso 50º programa. Que alegria, gente! Vocês não sabem o quanto eu fico satisfeito de trabalhar para Jesus, de poder endereçar a cada um de vocês que nos ouvem pelas vias da web rádio mensagens de esperança, de alevantamento, de certeza da imortalidade, tendo sempre como referência o amigo celeste. Jesus, o modelo e guia das nossas vidas. Lembram-se que na semana passada eu disse que iria revelar uma novidade? Pois é, nós começamos a falar e agora está nos vindo uma ideia de também escrever. Então nós começamos a escrever um livro, ainda sem data marcada, nós queremos que passe por todas as revisões, cujo título será o mesmo nome do programa, Ao Encontro de Jesus. E da forma que eu tenho falado para vocês, eu quero escrever para vocês de coração para coração. E o que é mais importante, toda a renda será revertida a entidades assistenciais, ao alevantamento do ser humano. Eu, como espírita e também franciscano, tenho sempre em mente o grande símbolo da cruz de Jesus, que se traduz em duas hastes, porque uma haste, na vertical, nos leva a Deus. A outra haste, na horizontal, nos leva ao nosso próximo, ao ser humano. Então tenho trabalhado para Deus, falando, levando a mensagem de Jesus e do Espiritismo aos mais variados lugares. E também agora quero trabalhar para o ser humano, porque quando a gente vende um livro onde toda a obra será revestida para os trabalhos de caridade, são crianças que são ajudadas, são crianças que podem ir para a escola. Então eu fico muito feliz de poder abrir esse outro flanco de trabalhos no bem. Eu escolhi para esse 50º programa um tema que fosse de bastante reflexão para nós: a excelência do perdão. Como nós precisamos perdoar e também precisamos pedir perdão. Quando Allan Kardec indagou aos imortais em O Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E se eu pudesse perguntar de outra forma, como nós fazemos para ir ao encontro de Jesus? E a resposta dos bons espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Perdoar, então, é uma proposta de caridade e é igualmente um ato de amor. Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar e pedir perdão? Talvez porque ainda sejamos muito orgulhosos, muito egoístas. Talvez porque nós sempre vejamos as coisas sob o prisma daquilo que a gente acha o correto e deixamos de ver o outro ser humano como um filho de Deus, como alguém que se equivoca assim como nós. Quero lhes narrar uma história real, onde eu vou alterar o nome dos personagens apenas para manter discrição. Porque ela era uma senhora da costa oeste dos Estados Unidos, vivia na Califórnia. Ela tinha tudo, tinha dinheiro, podia viajar, podia comprar o que quisesse, mas trazia uma grande agonia na alma, porque quando era muito jovem, cerca de 18 anos atrás, havia abandonado uma criança com 3 anos de idade. E embora tivesse materialmente tudo, ela sofria pelo abandono de sua filha. E ela chegou ao seu marido e lhe disse: meu bem, nós temos tudo. Temos um ao outro, nós somos muito felizes, mas algo me falta. Eu preciso encontrar a minha filha, de nome Cláudia, e perguntar a ela se ela me perdoa. Mas, meu bem,
Ela mora provavelmente em Nova York, que foi onde você a deu para adoção. Como nós iremos fazer isso? Vamos contratar um detetive, que é muito comum nos Estados Unidos. E contrataram, deram para ele a incumbência. E ele, que era uma pessoa honesta, não tem como aceitar. É tal qual procurar uma agulha no palheiro. Se você a deixou quando ela tinha 3 anos de idade, isso ocorreu há 15 anos atrás. Então essa tarefa é quase impossível. Eu sou um homem muito rico, disse o esposo da matrona. Vá até Nova York. Procure em todos os cartórios, pelo assento civil, procure em todas as casas de caridade, procure com as freiras, as religiosas e quem sabe você encontrará a Cláudia. Eu te dou uma pista, ela gostava de cantar. E assim foi feito. Vai o detetive da costa oeste para a costa leste, onde no estado de Nova York, a cidade de Nova York, ele começa a procurar. Vai nos orfanatos, vai nas casas pias, conversa com freiras, vai nos cartórios e encontra. E agora, Cláudia já era adulta. E quando era criança, ela continuava cantando. E já era uma artista famosa, cantava blues. O blues é uma música muito comum nos Estados Unidos, porque fala de lamento, fala de saudade. E ele, depois que ela termina um show, vai até ela e lhe pergunta: Cláudia, há uma pessoa que gostaria de falar contigo. Você permite? Quem é essa pessoa? A sua mãe biológica. Diga a essa mulher que eu a odeio, porque ela me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade. E eu estava ficando cega. Não há como perdoar um ato deste. E ele, sem desistir, resolve ir à mãe adotiva. Porque quem sabe uma mulher haveria de se compadecer da outra. A senhora permite que a mãe biológica venha ter com Cláudia? Olha, eu recomendaria que não. Deixe essas coisas no passado. Não vamos insistir nisso. Mas como eu entendo a dor de uma mãe, nós estamos próximos do Natal. Cláudia vai fazer um show numa grande casa de teatro aqui no Natal. Quem sabe ela atenda a sua mãe biológica. E assim foi feito. Vieram de Los Angeles, na Califórnia, para Nova York, na véspera do Natal. E Cláudia cantou lindamente. Quando estava no camarim, eis que a mãe biológica entra com uma bengala. E Cláudia, que naquela época já estava deficiente visual, diz assim: quem vem ao meu camarim, que provavelmente é cega, porque eu ouço o tilintar da bengala. E a mãe adotiva: é uma mulher querendo falar contigo. Ela é a sua mãe biológica. Ela lhe deseja fazer uma pergunta. Que essa mulher dê meia volta, porque eu não quero falar com ela. E a mãe se aproximou. Minha filha, eu só queria lhe fazer uma única pergunta. Você me perdoa? Não. Com todas as veras do meu coração, eu não te perdoo. Dê meia volta e volte para sua casa. Deixe apenas eu contar a minha história. A mãe adotiva interviu. Escuta, minha filha. Escuta pelo menos uma vez. E ela começou a narrar. Nós éramos muito felizes. Formávamos uma família bonita, mas seu pai veio a morrer. E eu fiquei com você, 3 anos de idade, caminhando como homeless, os sem teto, pelas ruas de Nova York. Eu já não sabia mais o que fazer, porque eu era invidente, eu era cega, e percebia que você estava ficando igualmente como eu. Com os últimos recursos que eu tinha, eu lhe levei no oftalmologista. E aquele médico, com uma voz seca, fria, me disse: senhora, dê a sua filha para adoção, porque se a senhora já é cega, permita que a sua filha, pelo menos cega ficando, porque esse provavelmente é o seu destino, tenha o amparo de uma família. Não passe fome, tenha roupas, possa estudar. E eu respondi a ele: mas
Ela é a luz dos meus dias. Ela é a carne da minha carne. Eu não posso fazer isso. Deixe de ser egoísta, disse o médico. Doe-a a várias casas de freiras que recolhem crianças. Eu saí dali chorando muito e a entreguei numa irmandade. Mas coloquei um bilhete dizendo: essa é a grande estrela que ilumina as minhas noites. Cuide dela. E saí dali, chorando, quando um homem um dia me viu na rua, começou a se enamorar de mim, o meu destino mudou. Nós nos mudamos para a costa oeste. Ele, muito rico, me deu tudo, mas não me devolveu você. E eu vim aqui hoje lhe perguntar: você me perdoa? Mamãe, eu te amo. E se alguém tem que pedir perdão, sou eu. Eu não sabia, mamãe, que você era cega. Eu não sabia, mamãe, que nós estávamos sem dinheiro, perambulando pelas ruas de Nova York. Mamãe, eu sempre pensei que você era uma carrasca, que havia abandonado sua filha com 3 anos de idade, cega. Mas vejo que você é uma heroína, porque quis um futuro melhor para sua filha. Me perdoe, mamãe. E ambas se abraçaram. E décadas de ressentimento se diluíram pela excelência do perdão. Cláudia ficou tão animada que, enquanto a plateia gritava bis, ela volta e canta White Christmas, que quer dizer Natal branco. Numa tradução mais livre, quer dizer Natal de paz, Natal de perdão. Voltando para o camarim, ela se dá conta: agora tem 2 mães. Não importa quem era a mãe biológica, a mãe adotiva, ambas eram mães. Não importa se era a família de Nova York ou a família de Los Angeles, ela agora multiplicou por 2 as suas famílias e foram felizes. E eu conto essa história para que nós nos demos conta de que o perdão é possível. Que o perdão nos liberta, que o perdão nos traz paz e que às vezes não perdoamos porque olhamos para outra pessoa com as nossas verdades, sem entender as razões que levaram a outra pessoa a agir daquela forma. Às vezes olhamos para outra pessoa imaginando uma foto, mas o ser humano é um filme, porque ele tem um antes, ele tem um depois. Cláudia olhava para sua mãe como aquela que a abandonou, quando em verdade ela poderia vê-la como alguém que salvou a sua vida da miséria. Então, meus amigos, é possível perdoar. É possível parar de ter ressentimento. É possível nós fazermos curvas de ternura com as outras pessoas. O mundo hoje está tão adoecido porque nós não nos propomos a perdoar, porque perdoar é libertar-se. Perdoar é ficar mais saudável. Perdoar é vincular-se com Jesus, que quando Simão Pedro vai e lhe pergunta no Evangelho de Mateus 18, versos de 21 a 22, Mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. Daí, meus amigos, se queremos ser felizes, viver em paz e ter saúde, que perdoemos, que essa é uma virtude por excelência. Quero, na oração de hoje, relembrar Emmanuel, na psicografia de Francisco Xavier, quando assim colocou: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor,
Fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando cumprirmos os teus desígnios, quando perdoarmos e pedirmos perdão. Assim é e que assim seja. Que Jesus nos abençoe, abençoe a cada um de vocês, abençoe os nossos propósitos e nos dê a sua paz. Beijo grande e até o nosso 51º programa. Tchau, tchau.